Eu cresci em condições realmente humildes, 3 quartos e um banheiro na casa em Queens. E então, quando entrei no mundo imobiliário, eu disse, isso é o que é. Algumas coisas são exageradas, algumas são absolutamente necessárias e algumas são apenas corretas. A maioria dos desenvolvedores constrói torres. Gil Dazer constrói ícones. Ele transformou o mercado imobiliário de luxo em uma forma de arte, fundindo inovação com narrativa de marca através de projetos inovadores, como a Porsche Design Tower e as Bentley Residences. Mas o que diferencia Gil não é apenas o horizonte que ele mudou, é a mentalidade que ele traz. Quando você é o dono da empresa, tem que fazer tudo sozinho. Você pode contar com algumas pessoas. Tenho ótimas pessoas trabalhando para mim. Você não pode simplesmente esperar que todos façam isso. Você tem que fazer isso sozinho. Eu não fiz nada que nunca tenha sido feito antes. Eu apenas juntei componentes de uma maneira que nunca foi feita antes. Tudo está disponível hoje. Tudo pode ser feito hoje. Eu realmente acredito que sempre há uma solução. Um pensador audacioso de uma família de visionários, a missão de Gil é criar espaços que redefinam como vivemos, nos movemos e experimentamos o luxo. Para ele, um prédio não é apenas vidro e concreto, é cultura. Quando eu fiz o Porsche, ninguém queria falar comigo. Era essa ideia louca de colocar um elevador de carros. Finalmente encontrei um cara que conseguiu construí-lo para mim. Uma vez que construímos, agora tenho todas essas outras grandes empresas de elevadores dizendo: nós podemos ter perdido algo que é realmente grande. Tudo é risco calculado e você precisa se sentir confortável. E eu realmente me sinto confortável quando digo que qualquer coisa pode ser construída hoje. É apenas uma questão de dinheiro. Gil, antes de mais nada, obrigado por vir. Eu aprecio você e esta é uma das minhas citações favoritas porque eu acho que ela realmente captura sua personalidade. Então a citação é: se eu não posso viver aqui, eu não posso vender. E essa é uma das minhas favoritas porque eu acho que você tem um padrão muito alto para o que você faz na vida, para o que você constrói. Mas eu vou apenas perguntar em suas palavras, o que essa citação significa para você? Bem, isso significa, você sabe, eu cresci em meios realmente humildes, até os 7 anos de idade. Eu cresci em uma casa com 3 quartos e um banheiro em Queens. Depois nos mudamos para Tenafly, Nova Jersey, onde eu cresci, fui à escola e tudo mais. E foi lá que eu abri meus olhos para meus amigos que tinham essas casas enormes e todo tipo de coisa. E eu comecei a ver como pode ser a vida, sabe? E então, quando eu entrei no mundo do mercado imobiliário, claro, andando por aí e vendo todas essas coisas incríveis, eu disse que algumas dessas coisas são exageradas, algumas são absolutamente necessárias e algumas são apenas certas, sabe? E então, quando olhamos para esses apartamentos, eu digo, sabe, se você vai vender algo, você tem que acreditar nisso, sabe? Eu também, não me entenda mal, eu também construo apartamentos menores, sabe? De 1 quarto, 2 quartos. E novamente, eu teria morado lá talvez quando eu tinha 20, sabe? 25, sabe? Mas nesta idade agora, onde eu tenho a capacidade de comprar algo melhor e tal, eu digo a mim mesmo, se eu estou procurando por este cliente, sabe? Isso realmente vem de eu ver muitos desenvolvedores, o que eu chamo de zombar do cliente. E o que eu quero dizer com isso é que eles mostram a eles uma cozinha e um banheiro e então eles não mostram os planos de piso e fazem o cliente acreditar que é algo mais e então o produto final é realmente lixo. E sim, você tem a cozinha e o banheiro que viu, mas somos os únicos desenvolvedores que constroem um apartamento em escala real em nosso escritório de vendas para mostrar os tamanhos reais que você está recebendo, os quartos reais que você está recebendo, porque não estamos aqui para zombar do cara. Se você está comprando algo neste nível de 7, 8, 10 milhões de dólares, acabamos de vender o Penthouse por 20, por 33 milhões de dólares, então se estamos vendendo neste nível, você realmente precisa tratar esse cliente com respeito e a inteligência que ele provavelmente tem, mostrando a eles tudo o que vão receber. Então, se eu não compraria algo, eu não posso vendê-lo. E eu não compraria em um empreendimento onde eles estão me mostrando uma cozinha e um banheiro e um monte de fotos e algum mordomo me servindo algo que está lá hoje e não está lá hoje. Eu já estive nessas demonstrações. Sim, e a piada é, e eu não vou chamar nenhum dos meus concorrentes, mas você tem alguns desses condomínios de marca de hotel onde você entra à noite e o restaurante está fechado. E é como, que tipo de marca de hotel é essa versus meus lugares que não temos as marcas de hotel? Mas o que fazemos é que aprendi a contratar os melhores gerentes que trabalham nesses hotéis e deixá-los administrar o condomínio. E para eles é algo óbvio. Bem, parece senso comum. Parece que se você olhar para o luxo, como olhar para as maiores e melhores marcas de luxo do mundo e como elas têm que levar seus clientes a sério ou nunca sobreviverão. Então, eu não sei por que o mercado imobiliário seria diferente. Se você olhar para a Hermes, se você olhar para qualquer luxo bonito como a LVMH, eles têm que levar o cliente a sério.
E há razões para isso. Sabe, existem compradores que só querem comprar e vendedores que vendem o sonho e vendem o estouro. Não a carne, por assim dizer, como eles fazem o que funciona. Quer dizer, tudo vende, mas eu acredito que, sabe, quando nossos clientes entram, eles veem exatamente o que estão recebendo. É uma ótima maneira de gerenciar expectativas. Então, quando eles entram, eles não são, sabe, muitos desses mesmos prédios para ver a cozinha e o banheiro. Até o prédio estar pronto, você tem metade desses prédios, metade dessas unidades sendo vendidas para revenda, porque as pessoas não são necessariamente felizes. Existe essa ideia, né? Foi algo que você trouxe, porque eu sei que seu pai era grande em Nova York, e ele estava construindo em Nova York, e eu meio que sei um pouco sobre sua história de origem. Foi algo que você trouxe para o sul da Flórida de Nova York, ou é algo que é unicamente seu? Bem, eu teria que dizer que é unicamente meu. Meu pai nunca construiu em Nova York. Ele é um proprietário. Ele comprava prédios, os renovava, colocava novos elevadores, novas janelas e os alugava. Alguns deles ele transformava em cooperativas. Ele vendia andar por andar por andar. Foi assim que ele começou nos anos 70. Mas é uma característica da personalidade. Acredito que quando você vende algo para um cliente neste nível de preço, não estou falando do cara que está comprando por $500.000. Isso é algo comum, do tipo, ok, tudo bem, e nós fazemos esses trabalhos. Sabe, eu geralmente sou um parceiro, mas não estou envolvido nesses tipos de trabalhos, mas você também ganha dinheiro com essas coisas. Mas se você está vendendo a alguém sua verdadeira casa, onde eles vão acordar todas as manhãs e tomar um banho, e, sabe, e aquele cliente, você realmente conhece o cara e faz um acordo com um aperto de mão, ele efetivamente possui uma parte de você, sabe? E você tem que entregar para esse cara. É muito importante, muito, muito importante. E você tem que levar isso a sério. E muitas pessoas, sabe, são apenas fábricas de produção. E eles não percebem que estão construindo as casas das pessoas onde elas vivem. E sabe, eu levo isso muito a sério. Esse é um cara que vai acordar e escovar os dentes todas as manhãs. E se a água não estiver quente, ele vai pensar em mim, sabe? E eu não quero estar lá. Então, eu não quero estar nos pensamentos dele pela manhã. Existe, sabe, se você pensar no que construiu e na sua definição de luxo, você já está dando algumas ideias e insights realmente bons sobre o cliente em primeiro lugar e apenas... Você está construindo uma parte da vida deles, basicamente. Você está construindo uma parte da vida deles. Quando você pensa no que realmente é luxo, quais são algumas das ideias sobre luxo que você tem que poderiam ser boas ideias para qualquer empreendedor, algo que é apenas como você se concentra no cliente, como você se concentra na experiência? Essas são coisas que estão em todos os seus edifícios, mas o que é como se você pensasse, ok, meu avatar de cliente é tal e tal pessoa, como você pensa em o que dar a essa pessoa? Nós olhamos para o que é esse cara. Bem, no nosso caso, especificamente, estamos lidando com como esse cliente vive, sabe? Como eles vivem, o que eles estão fazendo todos os dias, eles estão indo para o trabalho, sabe? Essas pessoas são investidores, eles possuem empresas, eles não são necessariamente qual é o uso deste apartamento, vai ser uma residência em tempo integral, vai ser uma segunda casa de férias, sabe? E nós adaptamos o produto exatamente para isso, e o que eu quero dizer com isso é que, sabe, temos pessoas que vêm para o prédio. Eles estão lá por 2, 3 semanas de cada vez, estão trabalhando durante a semana e nos fins de semana, mas ao mesmo tempo eles têm a capacidade de apertar um botão e pedir serviço de quarto para o apartamento, sabe? Tudo está bem ali como um hotel sem os transeuntes. Não há transeuntes, sabe? O que significa e o que torna nosso prédio especial. Diferente de todos os outros prédios em Miami, cada uma de nossas varandas tem sua própria piscina. Então, é o tipo de prédio onde, se você quer conhecer seu vizinho, você desce e socializa. Mas se você quer apenas que todos me deixem em paz. Você pode ficar lá em cima, me deixe em paz. Fique com o Estado, faça a sua coisa. Fique no apartamento, você não precisa sair para comer. Você pode ter trazido para cima. Exatamente como... Experiência de hotel. Certo. Exatamente como um hotel, então você tem a experiência que deseja. E é isso que é luxo. E luxo é dar às pessoas todas as opções do mundo, não apenas a opção de A, B ou C. Você tem opções de A até 1 bilhão, sabe? Sim, eu acho que quando penso em você, tipo, você é um inovador. Quer dizer, você inovou com tecnologia. Falaremos sobre isso em um segundo com o Deservator, mas eu acho que se você voltar para os prédios de marca de luxo, você trabalhou com Trump, Porsche, Armani, Bentley... Isso já é pensar diferente. Quando você começou a fazer isso, não era o normal. Então, qual foi o processo de pensamento em termos de...
porque essa é uma ideia muito interessante, trazendo luxo de uma maneira completamente diferente. Quero dizer, Trump estava no ramo imobiliário, mas os outros não estavam no ramo imobiliário trazendo luxo e depois combinando-o para como essa experiência final do cliente, qual foi o que foi o impulso, que foi a coisa que permitiu que você visse essa oportunidade e então meio que se apossasse dela, voltando, eu acho um pouco agora, mas... Bem, em cada caso você sabe, não? Então a coisa do Trump aconteceu sim, e aconteceu logo após 11 de setembro. Eles estavam procurando e nós estávamos em Sunny Isles Beach, que em 2001 ninguém sequer sabia onde era. Você sabe, nem mesmo estava no mapa. Acabara de ser incorporada em 1997 como sua própria cidade, próprio departamento de polícia, todas essas coisas. Então a cidade era relativamente nova, é muito nova. Sim, muito nova. E então em 2001 dissemos que precisávamos. Tínhamos um grande investimento lá. Começamos a comprar propriedades logo antes de ser incorporada. Então estávamos comprando motéis e pequenos hotéis. Para cima e para baixo na praia. Nós possuíamos 27 propriedades diferentes no auge. E então a cidade incorporou, mudou o código de zoneamento, permitiu o desenvolvimento de arranha-céus. Nós viramos algumas das propriedades, fomos e compramos mais. Isso é uma história inteira por si só. Mas então dissemos, bem, precisamos de algo em termos de marketing para colocar este lugar no mapa, para fazer todos perceberem que Miami Beach era ótima, South Beach era ótima, Bell Harbor era incrível, Golden Beach era incrível. Essa era a parte ótima. Sunny Isles estava bem entre Bell Harbor ao sul, Golden Beach ao norte e Aventura ao oeste. Então estávamos cercados por 3 dos bairros super ricos de Miami. Era apenas uma mistura natural que eles iriam entrar. Preenchimento natural, se preferir. Você viu isso vindo de Nova York. Sim, bem, você viu isso do avião. Você literalmente viu isso do avião. Quer dizer, você viu porque Sunny Isles não era incorporada. Havia, para conseguir um policial lá, eram 40 minutos porque não havia local. Então, quando isso acontece, né, esses motéis eles se transformam em pequenos lugares sórdidos, prostitutas, traficantes de drogas, todo esse tipo de coisa estava acontecendo lá. E conseguimos comprar à beira-mar relativamente barato por causa disso. E então, relativamente barato comparado ao que está sendo vendido hoje. Sim, estávamos pagando na época 2 milhões de dólares por acre, que hoje é vendido por 100 milhões por acre. Então, 50 vezes mais, ok, sim, é insano. Realmente é insano, e ainda estamos pagando esses 100 milhões por acre. Agora, nas últimas propriedades que estamos comprando, então estamos subindo e nos pagando o dinheiro extra. Mas é por isso que vale isso, né? Porque agora os mercados subiram o preço por pé quadrado, sabe? Quando era 2 milhões por acre, estávamos vendendo a 300 dólares por pé quadrado. Agora estamos vendendo a 3 mil dólares por pé quadrado. Então, sabe, o mundo mudou um pouco por lá. Mas precisávamos realmente do Trump para colocar Sunny Isles Beach no mapa, colocar nosso projeto no mapa, chamar a atenção certa, e então percebemos o quão forte é essa coisa toda de marca, né? Eu tinha Trump na televisão toda quarta-feira à noite fazendo o Aprendiz. Era como se ele fosse minha propaganda de 1 hora toda noite. E nós tínhamos shows do Aprendiz no nosso escritório de vendas e estávamos apertando esse botão do Aprendiz. Ele estava em alta e nós estávamos fazendo toneladas de vendas. Isso foi no início dos anos 2000. Quer dizer, entre 2001 e 2007, não havia nada que você tocasse que desse errado. Tudo estava em alta. Era uma loucura. Era uma loucura. Loucura. Então, nesse período, né, fizemos 6 edifícios Trump, 2 mil unidades Trump, mais de 2 bilhões vendidos em imóveis com a marca Trump. Mas o mais importante é que descobri o que realmente a marca faz. Isso nos ajudou a nos destacar como desenvolvedores. Isso ajudou a colocar a cidade, a área, a chamar a atenção. Lembro-me de meus concorrentes dizendo, sim, estamos no prédio ao lado do Trump. Sabe, quando seus concorrentes dizem ao lado do Trump, então você sabe que venceu, certo? E como eu disse, estamos ao lado da Porsche. Então, quero dizer, então você sabe que venceu quando é aí que os concorrentes estão dando o seu prédio como referência. Então, e claro, em 2007, fomos pegos de calças curtas como todo mundo. Devíamos 475 milhões de dólares aos bancos. Eu tinha prédios fechando enquanto falamos. E então foi realmente em 2009, quando realmente chamamos para fechamentos e não havia ninguém lá porque o mercado estava morto e reorganizamos todas as nossas situações com o banco. Em 2010 e em 2011 pagamos tudo. Pagamos 475 milhões de dólares em 2011, com cada unidade fechada. E pagamos nossos credores como bons meninos. Não perdemos nenhum prédio e para mim foi quando meu pai teve que se afastar do negócio. E para mim, isso me colocou no mapa, pelo menos aos olhos dos credores, porque eu e acho que apenas um outro desenvolvedor foram os únicos caras que pagaram empréstimos na época.
Todo o resto era a escritura em uma caixa, execução hipotecária, eles pegaram. Então foi um momento difícil, sabe? Quando você pensa no que conseguiu fazer em comparação com a grande maioria das pessoas, quando você pensa, porque eu sempre gosto de tirar lições, como para alguém que obviamente ainda não está no seu nível, mas ainda está em ascensão. Se você fosse falar sobre resiliência, perseverança, coisas que você superou na sua vida, qual seria a lição para alguém que é um empreendedor em início de carreira? Que está passando por isso, esperançosamente não devendo 400 milhões de dólares. Sim, 475, quase meio bilhão. Sim, quero dizer, isso é uma experiência sóbria, sabe? Você acorda e está devendo meio bilhão de dólares e você fica tipo, caramba, não tem ninguém lá para fechar, sabe? Tínhamos todas essas unidades vendidas. Sim, todos com depósito de 20. Tínhamos o projeto vendido por 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Ok, e com todos os depósitos de 20, os valores caíram pela metade. Então, um cara com um depósito de 20, digamos que ele tinha uma unidade de 1 milhão de dólares com um depósito de 200 mil, agora a unidade vale 500 mil. Ele não está fechando. Por que ele perderia se ele fechasse? Ele perderia basicamente $500 mil. Renegociamos com alguns deles e para que eles não perdessem seus 200 mil. Mas então surgiram advogados com o site pegueseudepósitodevolta.com. E todas essas coisas divertidas, então, sabe? As pessoas não fecharam e então, novamente, o produto era bom. Localização, localização, localização. Estávamos na praia. Tínhamos unidades do tamanho certo. Ainda tínhamos a marca Trump no prédio. E especificamente em 2010, o Brasil decolou. Brasil, o dólar estava fraco contra o real. E nós entramos pelo topo do Brasil. Conseguimos alguns dos melhores corretores e melhores clientes no Brasil que fizeram muito barulho que estavam comprando Trump. Os brasileiros amam Trump. Eles amam Trump. Eles ainda amam Trump. Sim, eles sabem que amam Trump e então foi isso. Acabamos atingindo o Brasil com força e vendendo unidades. Estamos vendendo quase 30 unidades por mês a um preço mais baixo. Você não se dá crédito suficiente porque eu sei por um fato que você ainda estava fazendo ligações renegociando. Ah, sim, eu estava em... o telefone com todo mundo. Essa é a lição. Quero dizer, apenas persistindo. A resposta é que quando você é o dono da empresa, você tem que fazer tudo sozinho, né? Sabe? Se você confia, pode confiar em algumas pessoas, tenho ótimas pessoas trabalhando para mim, mas você tem que, sabe, você não pode simplesmente esperar que todos façam isso. Você tem que fazer isso sozinho. Como você disse, se você é o fundador, se você é o dono, você tem que descobrir as coisas. Mas também, eu acho que o que você é realmente bom é... Você nunca se coloca acima de ninguém. Você vai para as trincheiras. Você é humano para humano. Você faz essa merda acontecer. É a minha empresa. Se falhar, a culpa é minha. Não é deles. Eles conseguem outro emprego amanhã. Não sei se todos no nível em que você está ainda pensam assim. Você tem que pensar. É seu. Quem vai cuidar dele como você faz? É o seu bebê? Seu filho. Você sabe. E você tem que garantir que as coisas sejam feitas. E eu sei que posso ficar frustrado e alto às vezes, sabe? Quando as coisas não saem do meu jeito ou as pessoas não fazem as coisas do jeito que eu quero. E às vezes, muitas vezes, eu tenho que mostrar a alguém como fazer. As primeiras 3, 4 ou 5 vezes. E então eles pegam e fazem por conta própria, que foi realmente o que aconteceu nas Torres Trump. Estávamos contatando proprietários de unidades que tinham depósitos. Então, não é como se eu estivesse fazendo uma ligação fria, tipo, ei, você quer comprar uma unidade? Esse cara já tinha centenas de milhares de dólares no meu bolso. Eu estou tentando ajudá-lo. Fechar uma unidade. Então era apenas uma questão de ensinar o sistema, ensinar a matemática, ensinar os níveis onde estamos e o que podemos fazer e como conseguimos fazer isso. E então eu dei para as minhas pessoas que realmente fizeram as coisas acontecerem. Você diria que em toda a sua carreira essa foi provavelmente uma das partes mais estressantes? Foi estranho, foi assustador, sabe? Você acorda de manhã e o mundo todo está desmoronando, dia após dia, não apenas como se fosse, foi ruim, foi muito ruim. Nós enviamos nossos avisos de fechamento numa quarta-feira. E na sexta-feira o Lehman Brothers desabou. 2 dias depois eu estava tipo, caramba, quem vai fechar agora? E era apenas... Você não sabia o que esperar, porque eu nunca vivi algo assim antes. Eu nunca experimentei algo assim, nunca vi isso. Mas uma coisa que aprendi e que nunca me foi tirada é que é imobiliário. Você pode tocar, você pode agarrar. Então, o valor disso é baseado no que as pessoas estão pensando, no que, para mim, eu realmente não gostei, como você sabe. Por que é baseado no sentimento do consumidor, certo? Se eles estão pensando o valor bom sobe,
pensando, o valor ruim sobe, mas por quê? É o mesmo maldito imóvel, é o mesmo prédio, está olhando para o mesmo oceano, então se isso é realmente o que faz os preços subirem e descerem como o sentimento do consumidor, baseado no que eles estão vendo nas notícias, seja baseado em taxas de juros de negócios, então apenas sente e espere, sabe? Espere até que eles estejam se sentindo bem novamente, e então você sabe se você pode, obviamente, se você tem a capacidade, mas sente e espere porque é tolice. O motivo pelo qual as coisas vão ao mesmo tempo, eu sou aquele cara, quando o sentimento do consumidor está em baixa, eu compro tudo de novo. Sabe? Porque se esse cara vê, o céu está caindo, tudo bem, eu vou pegar esse cara. NetSuite é uma história de sucesso. Parceiro agora, o que o futuro reserva para os negócios. Se você perguntar a 9 especialistas, vai obter 10 respostas. Mercado em alta, mercado em baixa, as taxas vão subir, as taxas vão cair. Sinceramente, eu só gostaria que alguém inventasse uma bola de cristal. Mas até lá, mais de 41 mil negócios protegeram seu futuro. Com o NetSuite da Oracle, o ERP na nuvem número 1, unindo contabilidade, gestão financeira, inventário e recursos humanos em uma única plataforma dinâmica e fluida. Com insights em tempo real e previsões, você está olhando para o futuro com dados acionáveis. E quando você está fechando os livros em dias, não semanas, você passa menos tempo olhando para trás e mais tempo pensando no que vem a seguir. Se eu precisasse deste produto, é isso que eu usaria. Seja a sua empresa ganhando milhões ou até centenas de milhões, o NetSuite ajuda você a responder aos desafios imediatos e aproveitar suas maiores oportunidades. E falando em oportunidade, baixe o guia do Chief Financial Officer para inteligência artificial e aprendizado de máquina. O guia é gratuito. É netsuite.com/Scott Clary. Indeed é um parceiro de sucesso. Agora, digamos que você acabou de perceber que sua empresa precisa contratar alguém rapidamente. Como você pode encontrar candidatos incríveis rapidamente? É fácil, basta usar o Indeed. Quando se trata de contratação, Indeed é tudo o que você precisa. Pare de lutar para que suas vagas sejam vistas em outros sites de emprego. Indeed, vagas patrocinadas ajuda você a se destacar e contratar rapidamente. E com vagas patrocinadas, sua publicação salta para o topo da página para seus candidatos relevantes, para que você possa alcançar as pessoas que deseja mais rapidamente. E faz uma enorme diferença. De acordo com os dados do Indeed, as vagas patrocinadas postadas diretamente no Indeed têm 45% mais inscrições do que empregos não patrocinados. Além disso, com as vagas patrocinadas do Indeed, não há assinatura mensal nem contratos de longo prazo. Você só paga pelos resultados. Não há necessidade de esperar mais. Acelere sua contratação agora mesmo com o Indeed e os ouvintes deste programa receberão um crédito de $75 para vagas patrocinadas para dar mais visibilidade às suas vagas. Basta ir para Indeed.com/Clary agora mesmo e apoiar nosso programa dizendo que você ouviu falar do Indeed neste podcast em Indeed.com/Clary. Termos e condições se aplicam. Se você está contratando, o Indeed é tudo o que você precisa. Você pensa em termos de quando você constrói os prédios, você os considera como investimentos ou puramente como luxo de estilo de vida? Eu quero morar nele, porque muitas pessoas que ouvem isso também pensam sobre imóveis, sobre como ganhar dinheiro, como aproveitá-lo. É obviamente um investimento, porque é um investimento imobiliário e com o tempo vai valorizar. Eu não vendo para as pessoas como um investimento. Eu não acho que é um investimento que eu investiria per se para ver um retorno, sabe? Porque eu estou vendendo para um cara uma unidade de 8 milhões. Provavelmente vai ser uma unidade de 10 a 12 milhões quando acabar. Sem dúvida, porque se você olhar para o que meus vizinhos estão cobrando, onde os mercados estão, então eu estou dando ao cara um incentivo para comprar agora, mas ele está me deixando com um depósito de 50%. Então naquela unidade de 8 milhões de dólares, ele está me deixando com 4 milhões de dólares. Se subir para 10 milhões de dólares e ele ganhar 2 milhões de dólares, isso é um investimento. Quer dizer, tenho certeza que ele poderia se sair melhor no mercado de ações. Então sim, ele estará em alta. Ele terá patrimônio quando fechar. Ele terá a sensação agradável de que tem patrimônio, conseguiu um bom negócio. Mas ele está se aposentando com essa unidade? Não. É um bom investimento? Eu diria para colocar seu dinheiro no S&P e você terá um desempenho melhor nos mesmos 4 anos. Sabe, é onde eu chamaria de investimento. Mas, ao mesmo tempo, o investimento vem com a ideia de que se você não comprar agora, não conseguirá nada por este preço. Porque se você acha que vai ficar mais barato, apenas espere. Nada está ficando mais barato. O custo dos imóveis está aumentando, não o valor. É aí que vai haver um influxo de custo versus valor. Se tivermos que começar a comprar todas essas coisas da China com tarifas e tudo mais, os custos vão disparar e vão ultrapassar o que será o valor de mercado. E é quando você vai ver uma desaceleração na construção. E é por isso que eu digo a qualquer um, seja lá o que você estiver comprando, um desenvolvedor veio até mim 2 anos atrás, não vou mencionar. Desenvolvedor muito conhecido, pessoas inteligentes.
aparentemente mais inteligentes do que eu, vou te dizer a verdade, porque eles me mostraram um projeto e eu fiquei tipo, isso mal se sustenta, sabe? Eles estão raspando as finanças ou não. As finanças não eram um ótimo projeto, não era como eu gosto. Novamente, eu não investiria nisso. Eu posso entender outras pessoas investindo nisso, eles vão ganhar algum dinheiro, mas eu não é, eu faço home runs, eu gosto de fazer apenas home runs e você não pode encontrar home runs o dia todo, mas você sabe, nós procuramos por eles. Então eu disse a mim mesmo, sabe? Por que esse cara está mesmo fazendo essa merda? Sabe? Por que ele está desperdiçando o seu tempo para ter um retorno de 6% no final do dia? Agora, aqui estamos nós 2 anos e meio depois, o prédio está saindo do chão, tarifas estão chegando, estou olhando para mim mesmo, aquele cara, aquilo era um mau negócio, então ele está ferrado. Não. Era um mau negócio, então, mas ele nunca será capaz de construir por aquele preço novamente. Então, por mais ruim que o negócio fosse, ele era o cara mais inteligente do planeta porque o custo de reposição daquilo que ele fez 2 anos atrás versus hoje não dá para fazer. Então, se seu mau negócio, acabará sendo um ótimo negócio. E eu apenas, sabe, eu não queria trocar 4 quartos por $1 e ficar lá. Mas sim, você também não tem uma bola de cristal. Mas você não tem e você tem porque é o mesmo tema repetidamente. Isso não é... Ficando mais barato. Você sabe, né? 2008, 2009 foi um show, mas você navegou com sucesso. Qual era a ideia de trazer, porque Trump era uma espécie de marca imobiliária bem conhecida, o Porsche, Armani, Bentley, essas não são marcas imobiliárias bem conhecidas, certo? Essas são marcas de carros, certo? Ou essas são marcas de luxo, marcas de carros? Mas quando você decidiu fazer essa estratégia para trazer esses nomes, qual foi o processo de pensamento? Foi você que teve a ideia da marca com Trump, certo? Mas qual foi a próxima coisa que fez você querer fazer isso? Foi uma evolução do processo de pensamento, então ouvimos que a Porsche, começamos com o design da Porsche. Ok, você precisa entender como cheguei a essas marcas de carros. Foi difícil na época. Eles não queriam nada a ver com o setor imobiliário, mas o design da Porsche era a parte da empresa Porsche que fazia os óculos de sol e os isqueiros e eles tinham as lojas de varejo. Então eu fui para a empresa de design da Porsche e eles eram os que queriam fazer licenciamento, sabendo que tinham o nome Porsche e o logotipo em seu nome, que poderiam maximizar em seu design da Porsche na época. Eu acredito que toda a parte de design da Porsche da empresa estava fazendo algo como $80 milhões por ano em receitas. É pequeno. Muito pequeno, sim, certo? É a cauda de toda a empresa Porsche fazendo 9 bilhões. Sim, ok, então é fácil chegar, fácil de fazer um acordo e nós fizemos um acordo com eles. Era a torre de design da Porsche, né? O que aconteceu depois foi que a Volkswagen fez uma compra alavancada na Porsche e assumiu a empresa e forçou a venda do design da Porsche, que era de propriedade da metade da empresa de carros Porsche e metade da família Porsche, né? Então eles forçaram a família Porsche a vender e então eu fui incorporado ao grupo Volkswagen e foi assim que consegui meu acesso a Bentley e todas essas outras marcas que temos falado e em breve. E então é assim que acontece. E eles estavam bem, então como a pequena subsidiária indo para o setor imobiliário, não foi fácil. Eu tive que convencê-los, eu disse, olha, Donald Trump, a única coisa que ele tem é o nome dele e ele me deu certo, ele nem tinha um produto, ele não estava fabricando carros ou qualquer coisa assim, esses caras, vocês fabricam carros, vocês precisam de um componente de estilo de vida, sim, você sabe, nos sentamos com eles estavam... Nós realmente os guiamos pelo processo, porque muitas das coisas que ensinamos a eles, você está lidando com executivos que não estão no mesmo nível que nosso grupo de clientes. Se você quiser, você sabe. E então eu representei o grupo de clientes e digo, é isso que o cliente quer, é isso que eles precisam, é isso que eles... E eles, sim, isso é ótimo. E então, você sabe, não, eles não me disseram não em nada. Algumas coisas, tivemos que parar a produção de nossos folhetos, porque as pinças de freio não eram vermelhas. Coisas assim. Eles estavam obcecados com os detalhes? Com certeza. Eles, ainda até hoje, quer dizer, eles verificaram o prédio e tudo mais para garantir que, você sabe? Sim, claro, não, aquele prédio é 100% Porsche. Quer dizer, cheira, respira, parece tudo Porsche. E da mesma forma, Bentley vai ser o mesmo, você sabe. E então, o conceito do elevador de carros começou. Meu pai possui um prédio em Nova York, que é uma concessionária de carros na 270. 11ª Avenida é chamado de Manhattan Motor Cars. E é uma concessionária, Porsche, Rolls-Royce, Bentley lá, e é um prédio de 5 andares, e você dirige, pressiona um dos 5 botões, o elevador sobe, abre a porta, você dirige direto para fora. Nós dissemos, ok, quão legal isso vai ser? Talvez em vez de pressionar um botão,
você terá uma identificação por radiofrequência, ou sim, nós vamos ao departamento de bombeiros com um design e você dirige, sim, te pega lá, como eles conseguiram. Eles disseram que isso é ótimo, ótimo, ótimo de jeito nenhum. E você sabe, porque eles disseram que não querem que você comece um carro no meio do prédio. E então, isso foi todo um outro processo de como fazer o que a Porsche tem a ver com imóveis. Dissemos, vamos fazer o prédio para o amante de carros, para o cara que quer seu carro na sala de estar. E essa foi a nossa ideia. O que realmente aconteceu foi algo que eu não pensei que aconteceria. Nunca pensei nisso. Mas baseado no fato de que temos todos esses clientes sul-americanos, eles adoram o fato de que era a segurança e a privacidade, e a segurança deles subindo e descendo de um apartamento sem ver ninguém, sem ver, sabe? Sem ninguém. Sabendo quem eles são, em vez de embarcar e ser como. E eu sei que você provavelmente tem as patentes e o tipo de bloqueio de propriedade intelectual, mas em vez de ser como, ok, como replicamos isso? Isso é um recurso realmente legal, isso serve o mesmo cliente que nós. É como o imediatamente é como o Blockbuster para Netflix, certo? Sim, eles são apenas pessoas tão lentas, eles têm medo de evoluir, eles têm medo de... Novas coisas, sim, e quando eles não entendem algo, eles são rápidos em dizer não. E se fosse um pouco de educação, e especialmente para os desenvolvedores, eu esperaria que até agora os desenvolvedores tivessem descoberto isso que eu estou fazendo, sim. Descobri que isso é... Você sabe, a razão toda pela qual estamos colocando um elevador de 85 milhões de dólares em um prédio, certo? Você entende por quê? Sim, claro. Bem, porque é uma privacidade, é uma conveniência, Veja, as pessoas não entendem. Não, esse é o efeito abstrato disso. Mas há uma razão financeira, há uma razão financeira. Eu fui e patentei essa merda. Sim, qual é a razão financeira? O FAR, você entende de imóveis, você compra um lote específico de terra, ele tem uma relação de área de piso, FAR, na Europa eles chamam de GFA, área bruta de piso, seja lá o que for. O fator de aproveitamento do terreno nesse local permite que você construa, no caso da Torre Bentley, 600 mil pés quadrados de área vendável líquida. Certo. Isso é o interior real dos apartamentos, não incluindo as varandas, não incluindo as escadas, não incluindo os elevadores, não incluindo o estacionamento. Então, ao colocar o estacionamento adjacente à unidade agora. Sim, eu entendo agora. Eu vendo como parte da unidade e estou ganhando um adicional de 50% no prédio. Então, minha área era de 600 mil pés quadrados, agora estou vendendo 900 mil pés quadrados. O que isso se transforma por escrito? Estou vendendo meu quadrado com 50% a mais de receita do que o vizinho. No mesmo tamanho de lote, na mesma extensão de terra. E sim, está me custando um elevador mais 300 mil pés quadrados. Faça as contas a $1.500 o pé. Isso é uma receita adicional de 450 milhões de dólares. Você gastou 85 milhões por 4. Então é por isso. É aí que, quero dizer, se você algum dia me chamasse de gênio, é aí que o gênio entra, porque descobrimos como tirar cada centavo deste prédio, adicionando valor, criando este sistema de elevador, mas todo outro desenvolvedor dá estacionamento de graça e eu estou vendendo pelo mesmo preço por pé quadrado que a unidade. Então é um momento de ahá. E eu estou surpreso que todos os outros desenvolvedores do mundo não estão me ligando para fazer a mesma coisa. Eu não entendo, mas novamente é porque é algo novo. Eles não estão acostumados, alguns estão tentando fazer prédios onde você entra e sai de carro, que sim, os bombeiros vão fechar. Eu sou o único sistema onde você não precisa ligar o carro, essa é a minha patente. Você entra com seu passageiro no carro, há um pequeno sistema de satélite que desliza para fora, levanta o carro, esses pequenos palitos, da mesma forma que um guincho pega a frente, nós fazemos todas as 4 rodas. Então o carro está estacionado, né? O passageiro está no carro, o motor está desligado, puxa você para o elevador, o desservator, leva você até o seu andar, cospe você na sua própria garagem pessoal, a 2 passos da sua porta da frente. E porque está a 2 passos da sua porta da frente, você tem que comprar essa garagem. E se você não quiser comprar a garagem, esse prédio não é para você. Você pode ir para o prédio ao lado. Você já enfrentou resistência? Ah, sim. Ah, você me cobra pela garagem? Sim. Bem, ela faz parte da sua unidade. Sabe o que eu quero dizer? Eles não me cobram ao lado. Ok, é lá que você precisa morar. Eles não têm isso. É lá que você precisa morar. Vá ter algum manobrista suando e suando no seu carro e batendo o carro o dia todo, se isso não for importante para você, sabe? Se não for importante para você, se você realmente pensar sobre isso e fizer as contas novamente, eu estou vendendo 4 espaços. Isso dá, em termos de metragem quadrada, cerca de R$2 milhões. Não é barato. Ainda assim, são R$500 mil por vaga de estacionamento. Que se você for a qualquer cidade, em qualquer lugar do mundo e quiser comprar uma vaga de estacionamento, esse é o preço, certo? Em Hong Kong eles estão vendendo por 2 milhões. Em Nova York eles estão vendendo por 1 milhão. Então gastar R$500 mil para ter o carro
bem aí na sua frente. Como você faz algo que nunca foi feito antes? Porque eu conheço pessoas que constroem tecnologia, software que nunca foi feito antes. Construir algo físico que requer engenharia, arquitetura, não é fácil. Há muitos, é caro, é demorado. Bem, aqui está o que... Tenho que ser honesto e dizer, eu não fiz nada que nunca tenha sido feito antes. Eu apenas montei componentes de uma maneira que nunca foi feita antes. O que quer dizer que pegamos o estacionamento automatizado. Isso existe desde os anos 70, mas nunca foi sempre feito para economizar espaço. Para colocar carros um ao lado do outro. Economizar as entradas de carros, sabe? E tornar a garagem mais eficiente, porque garagens são caras, então eu apenas peguei essa mesma coisa e adaptei de uma maneira onde eu não estou procurando economizar espaço, estou procurando trazer um passageiro no carro, então tivemos que colocar muitas seguranças para os passageiros. E a resposta é sim, eu não sou um engenheiro, mas contratamos os engenheiros certos que disseram, ei, como podemos nos aproximar disso? E como podemos nos aproximar disso? E caras apareceriam do nada e eu não entendia o que eles estavam fazendo, mas mais tarde se tornaram alguns dos caras mais valiosos em todo o projeto, sabe? Eu sou o único elevador do mundo com um sistema de sprinklers. Caso o carro pegue fogo, sabe? Há um sistema de sprinklers em um elevador em movimento. Estamos viajando e então eles, sabe, a princípio dissemos, vamos ter uma viagem. Cabo de água sim, e eu disse que isso vai ser um problema do caralho. Você não pode fazer isso. Então fomos para um sistema de névoa alta com esses enormes tanques de mergulho que ficam na cabine e eles apagam o fogo. Sim, eu quero dizer, mas você só tem que sentar e pensar e descobrir. Tudo está disponível hoje, tudo pode ser feito hoje, sabe? E se não pode ser feito, é fácil de fazer hoje. Impressoras 3D e o que mais, qualquer coisa pode ser feita, sim. É verdade, é muito verdade. E escute, eu não sei, você nunca aceita um não como resposta, quando se trata de inovação, quando se trata de construção. Eu sei porque eu realmente acredito nisso. Sempre há uma solução, sabe? E realmente sempre há uma solução. Você só precisa pensar, sabe? E às vezes eu não estou na posição de pensar porque eu não sei a solução, mas eu tenho que sentar lá e forçar as minhas pessoas a pensar e eu faço perguntas que uma criança de 3 anos faria e faço os sucos fluírem, sabe? Mas por que não podemos fazer assim e por que não podemos fazer desse jeito, mesmo sabendo que as respostas deles vão ser mas e isso e aquilo e isso e aquilo e apenas forçar os especialistas, que são especialistas, eles têm feito isso a vida inteira, sabe? Forçá-los a pensar. Sabe, forçá-los a pensar de outra maneira. Eu só quero tirar um segundo para agradecer ao Cornbread Ham por apoiar o episódio de hoje. Agora, as gomas de canabidiol do Cornbread Ham têm sido uma adição realmente agradável ao meu kit de bem-estar. Eu não uso todos os dias, apenas quando quero relaxar após aquelas semanas extra ocupadas, mas eles são perfeitos para aqueles momentos em que você quer aliviar a tensão. E apenas encontrar seu equilíbrio, realmente apenas se desligar do trabalho. O que os torna especiais é como o Cornbread os fabrica à mão. Eles só usam uma flor de plantas de cânhamo orgânico do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Essa é a melhor parte para a experiência mais pura e potente. Sem preenchimentos, sem artificialidades, apenas bondade de espectro completo, limpo e delicioso sabor de melancia, bagas e pêssego. Eu os guardo no meu criado mudo para aqueles momentos em que preciso de uma pequena ajuda extra para relaxar. E eu adoro como eles são transparentes também. Cada lote é testado por um laboratório terceirizado. Então você sabe exatamente o que está recebendo e eles prepararam uma oferta especial para todos os ouvintes do podcast de Histórias de Sucesso. Todos os ouvintes podem economizar 30 em seu primeiro pedido. Basta ir para cornbreadhemp.com/sucesso e usar o código sucesso no checkout. Isso é cornbreadhemp.com/sucesso, código sucesso para 30% de desconto no seu primeiro pedido dessas gomas incríveis. A rede de podcasts da HubSpot é uma parceira do Sucesso Story. Agora, se você gosta de Sucesso Story, vai adorar outros podcasts na rede de podcasts da HubSpot. Um dos meus favoritos pessoais é o Undigress, apresentado pelo meu garoto Troy Sandage. Cada programa tem menos de 30 minutos. Undigress ajuda a eliminar a complexidade, complicações e confusão em seu negócio com estruturas e estratégias para alcançar um verdadeiro sucesso escalável e sustentável. Se você é um empreendedor construindo qualquer coisa, você precisa ouvir o iDigress. Este é um dos podcasts de negócios mais úteis. Acredite em mim, faça um favor a si mesmo e ouça o iDigress, onde quer que você obtenha seus podcasts. Fale sobre inovação para o elevador, mas também fale sobre inovação em geral. Como eu quero saber. Eu quero saber coisas que você está planejando para talvez a Bentley, mas também para o próximo prédio depois disso. Eu sei que a Bentley já está meio que resolvida, isso não está mudando, mas quais são as maneiras que você pensa em inovar algo que é uma das indústrias mais antigas do mundo? Realmente é a mais antiga, assim, quero dizer, uma das principais inovações que fizemos na Bentley. Eu não sei, você já esteve no escritório de vendas? Sim.
Ok, então você viu os balcões? Sim, sim, começou no Hotel Internacional Trump. Um dos engenheiros da Porsche veio, ficou no hotel e estava um dia ventoso do lado de fora e ele disse que fui à varanda do seu quarto de hotel e não consigo acender meu charuto e não quero entrar, acender o charuto e sair porque vai deixar o quarto fedendo e eu não posso. Ele diz, você pode fechar a sua varanda com algum tipo de janela sanfona, ou deslizante, e eu disse que seria legal, mas você não pode fazer isso porque então se torna a metragem quadrada interior, então pensamos e chegamos à conclusão de que na varanda da Porsche, fizemos a varanda com o corrimão da varanda, mas então em direção à borda da varanda. Fizemos 4 andares. Painéis de vidro, do chão ao teto, na varanda, e o que aconteceu foi que agora você tem uma área na Porsche de cerca de 8 por 10 metros. Sim, zero vento. Na varanda porque o vento fica preso naquele pequeno espaço. Então ele diz, merda, isso funciona muito bem. Vamos inflar isso no Bentley, e então o Bentley tem uma pele adicional de janela no prédio, que ninguém mais tem, mas o que isso faz é te dar uma varanda de 3 lados. Então agora temos varandas de 1.500 pés quadrados sem vento na varanda, mesmo quando o vento está soprando forte. Vai ser. É um divisor de águas. Miami, por algum motivo, não faz muito uso de espaços internos e externos. E agora nós realmente temos, por causa do vento, do clima, das chuvas de amanhã, a cada 5 segundos, você tem que puxar suas almofadas e tirar suas almofadas. Nós resolvemos isso. Nós resolvemos esse problema. Você não precisa tocar nas suas almofadas. Você não sente nenhum vento na varanda e então colocamos uma piscina na varanda. Aprofundamos ela. Temos um churrasco que você pode usar. E convidamos nossos clientes. Nós jantamos lá fora e mostramos a eles nos dias mais ventosos, olha, nada está voando da mesa. Esta é uma extensão exterior da sua sala de estar. E então eu acho que isso foi um divisor de águas. Ninguém mais fez isso ainda. Todos vão começar a me copiar em breve. Eu sei disso, como eles fazem, o que está bem, sabe? Porque isso não é algo que se possa patentear, certo? Mas descobrimos que se você adicionar um terceiro... Parede à sua varanda. Quando você inova, como protege sua propriedade intelectual? Como você garante que as pessoas não estão apenas copiando? Agora, é incrível para mim que as pessoas ainda não estão copiando você. E em algum momento eles vão. Bem, então aqui você me fez a pergunta que eu não respondi antes. Como estou me diferenciando? Então, quando eu fiz o Porsche, ninguém queria falar comigo. Eu tive essa ideia louca de colocar um elevador de carro. E até mesmo o elevador, as pessoas achavam que eu estava louco. Finalmente, encontrei um cara em Chicago que conseguiu construí-lo para mim. Ele era de uma empresa especializada em elevadores e faz todo tipo de elevadores especiais. Uma vez que construímos e fizemos uma prova de caso, ou como quer que chamem, sabe, uma prova de conceito como chamam, agora eu tenho todas essas outras grandes empresas de elevadores dizendo, oh merda, nós podemos ter perdido algo realmente grande. Eu fui em frente, patentei o conceito, tenho uma patente mundial no Deservator, levando passageiros em um carro no elevador adjacente a uma unidade residencial, e tem mais, é mais profundo que isso, mas eu tenho uma patente. Por quê? Porque há uma receita nessa coisa. Isso agrega valor. Eu posso adicionar centenas de milhões de dólares à linha de fundo de um desenvolvedor. Então é por isso que eu acredito que qualquer um que queira. Então agora, a mudança que fizemos da Porsche para a Bentley, estou tendo elevadores Otis construindo o elevador para a Bentley. Otis é a maior empresa de elevadores do mundo e agora isso também me dá uma capacidade de vender este conceito de elevador em todo lugar. Então eu posso ir para Dubai e dizer, ei, você quer um elevador? Meus caras na Otis vão construir para você. Eles estão construindo como loucos também? Sim, mas na China você quer um elevador. Meus caras na Otis vão construir, então agora com a Otis na imagem e se associando a nós, e esperamos, isso vai se tornar um ótimo trabalho. Então isso me dá um alcance mundial nesta patente que está me custando cerca de $300 mil por ano para manter a patente viva. Mas você não os vê copiando outras partes do que você construiu? Ainda não. Ainda não, quero dizer, há um prédio que está fazendo algo semelhante, há outro no Brasil, muitos deles estão indo e vindo, pelo que eu vi. Mas, sabe, nós vamos ligar para os bombeiros locais e perguntar a eles como... Isso é legal, você tem um pipeline de projetos de 25 anos, certo? Provavelmente mais, provavelmente mais. Como você, quando pensa no que está construindo para o futuro, como você gerencia isso quando os mercados vão mudar, as administrações vão mudar, tudo vai mudar em algum momento... Isso mesmo, quero dizer, você não. Quando você tem esse tipo de coisa, está tudo bem. Então você tem que especificamente, o pipeline de 25 anos que temos é de todos os diferentes tipos de produtos. Então, seja o que for, quero dizer, eu tenho 1.800 unidades de habitação para a força de trabalho que estamos planejando fazer.
Temos um projeto de 2.000 unidades de super luxo, com um canal e tudo no Intracoastal Mall. Eu tenho mais 4 locais à beira-mar, que provavelmente são mais 250 unidades cada um desses, de condomínios. Mas cada um o mundo sobe e desce para cada um desses. Um dia os aluguéis estão em alta, um dia o varejo está em alta, um dia os condomínios estão em alta. Então, ao longo desse tempo, sabe, nós apenas vamos e voltamos com o mercado. Quer dizer, quando você constrói essas coisas, não é sobre o mercado, você está nele, sabe? Você está nele por 2 administrações, sabe? Do dia em que você começa até o dia em que para, são 6 a 7 anos. Então, não é apenas quem está no cargo naquele dia e o sentimento do comprador naquele dia. Você vai ter que conviver com essas coisas para sempre. Você vê algumas novas tecnologias no setor imobiliário ou apenas em coisas como luxo e estilo de vida? O que é algo novo que eventualmente te deixará animado para incorporar? Muita robótica, acho que a robótica vai ser um super game changer em tudo. Já estamos olhando para eles, sim, já estou trabalhando em fazer uma máquina, eles já têm, mas ainda não está certo. Entrega de pacotes. Veja, você mora em uma casa, então você não tem esse problema. Eu costumava morar em um condomínio. Então, a Amazon hoje é uma força, sabe? E é uma força de como todos estão recebendo suas coisas em suas unidades. E tem sido uma verdadeira dor de cabeça para os prédios, as salas de pacotes nos prédios e organizá-los, e qual unidade recebe o quê, e como você se comunica com o residente, se suas coisas estão aqui, suas coisas não estão aqui. Ele está em residência? Ele não está em residência? Acho que um robô para entregar as unidades e fazer com que eles assinem os recibos e todas essas coisas divertidas, é assim que vai ser. E eu acho que é absolutamente necessário. Você já os viu em alguns hotéis como um mordomo? Sim, eu vi esses. Mas essas coisas não carregam uma carga útil adequada. Elas carregam uma carga útil que é como, sabe, para um pack de 6 Coca-Colas. E você sabe que esse é o problema com esses. E também a tecnologia disso já está, sabe, morta. Então, como verdadeiro luxo e verdadeira conveniência, está chegando. Eu acredito que meu slogan é luxo é privacidade. Então, e isso é pessoalmente para mim, não é para todos, mas luxo espalhado. Se eu posso realizar tudo o que preciso sem ter que pedir ajuda a ninguém, sim, isso é luxo. E o que eu quero dizer com isso é, sabe, se eu tenho que pedir ao meu manobrista para pegar o carro, isso é um problema, isso é uma dor no traseiro, só porque tem mais uma pessoa com quem eu tenho que lidar e mais uma pessoa para quem eu tenho que arrumar meu cabelo e sorrir, sabe, eu quero apenas poder ir e vir como fazem em uma casa unifamiliar, certo? Então, fazemos isso no lugar, eu quero poder apenas como pedir um Uber Eats, sabe? No seu telefone onde você não fala com uma pessoa, quantas pessoas amam isso? Eles fazem um pedido e a comida mágica aparece. Então você pode ter isso no andar de baixo e pode ter essa mesma coisa e ela sobe A em 10 minutos, B do cara que você sabia que estava cozinhando. Você conhece os ingredientes. Quer dizer, um pouco você sabe. Melhor nível desse tipo de experiência. Quer dizer, então ter a habilidade de simplesmente, você sabe, se isolar do mundo ou descer e encontrar pessoas na mesma situação socioeconômica que você, que é a outra parte. Você quer viver com pessoas como você. Você sabe porque eu cometi o erro de construir um prédio uma vez onde havia unidades de um quarto, unidades de 74 metros quadrados misturadas com unidades de 370 metros quadrados. E há um sistema de 2 níveis. E um sistema de segunda classe nesse prédio, o cara com o quarto único está lá embaixo dizendo não precisamos de 6 manobristas. E o cara com os 4.000 diz que precisamos de mais 4 manobristas. Esperei 4 minutos pelo meu carro, sabe? Então sabe, tem muita coisa envolvida nisso, sabe? As pessoas não percebem. Sim, não, eu sei, eu e você, as pessoas têm que viver juntas. Você está criando uma comunidade, sim, e vocês não podem escapar um do outro. Vocês não podem escapar um do outro. Veja, a comunidade tem que ser... Todos residentes com ideias semelhantes, sabe? E as pessoas têm o mesmo interesse. Nós saímos de prédios muito mais cedo na minha vida, quando estávamos apenas alugando só porque o prédio não era o certo, como se estivéssemos indo bem financeiramente ou estávamos indo bem na nossa carreira. E era uma mistura de, sabe, crianças que talvez fossem 2 pessoas compartilhando um condomínio versus famílias em todos os níveis, não importa qual nível, pode ser um de 4.000 pés quadrados, pode ser maior que isso, seja o que for, você sempre quer estar perto de pessoas que estão vivendo a mesma vida que você, e eu acho que isso é apenas uma experiência agradável, você quer estar no lugar certo. Bairro, é isso que torna a experiência de viver, exatamente, sabe? Porque quem quer uma coisa ruim... Bairro, você nunca faz isso, é por isso que nesse bairro você não quer ir para casa quando tem um vizinho ruim. Apenas um último comentário sobre imóveis. E há algumas outras coisas que eu quero falar, como luxo e estilo de vida que você incluiu. Mas também quero falar sobre algumas das pessoas que compram suas unidades e o que realmente significa luxo.
mas apenas sobre o tema de futuros projetos e sul da Flórida em particular. Você é todo o sul da Flórida. Por que você acredita tanto no sul da Flórida? Eu sei que você está aqui para sempre, mas digamos que você nunca deixou uma marca no sul da Flórida. Você ainda acredita nesta parte dos Estados Unidos da América. Bem, eu definitivamente... Aqui é o lugar certo na hora certa, sim, você sabe. E em várias situações este lugar sobe, desce, mas sempre, sabe? Toda vez que desce volta a subir, sim, e volta em dobro. Sabe? Então, eu acredito nos Estados Unidos, mas também vejo o que está acontecendo em todos os lugares nos Estados Unidos e as mudanças populacionais. Então, somos muito sortudos e afortunados por estar aqui. É por isso que eu, sabe? E como eu disse antes, isso não vai parar. Mais pessoas vão vir. Se você vem aqui de férias, é muito difícil ir embora, sabe? Ah, eu sei. Eu vim para cá há 6 anos. Sim. E se você tem a capacidade de pagar, de arrancar e sair, se você está trabalhando de casa, se você está fazendo, sabe? As pessoas farão isso. Por que não? Sem imposto de renda estadual. Sim, eu vi ontem em algum lugar, Nova York, o estado de Nova York e o estado da Flórida têm aproximadamente a mesma quantidade de população e o estado de Nova York, sendo democrata, eles estão pagando, eles têm o dobro do orçamento anual da Flórida. Quero dizer, por que sim? Por quê? Porque eles estão removendo neve, quero dizer, nós temos furacões, isso é o equilíbrio, sabe, né? Então, eu não entendo, sabe? Tem pessoas, este é um estado bem administrado, DeSantis é incrível, sim, ele é realmente um cara incrível. E então, sabe, as pessoas apreciam isso, sabe? Sei que as pessoas não estão investindo em imóveis na Califórnia ou em Nova York ou em muitos dos outros estados muito democratas, mas há algo mais que você gostaria. Eu sei que você está enraizado na Flórida, mas existem outros lugares que até mesmo alguém que está começando talvez queira comprar, sabe, sua primeira propriedade. Para investimento, onde mais você procuraria? Quer dizer... Se você ouvir os números sobre imigração e crescimento populacional, expandimos o tamanho deste país em 5% nos últimos anos, com base no Biden, permitindo que essas pessoas, agora elas não podem necessariamente comprar casas e vão dobrar e triplicar, etc, etc. Mas com o tempo isso se traduzirá em uma enorme necessidade de moradia. Portanto, qualquer nível relativo de moradia vai ser lucrativo, assumindo que você possa fazer isso corretamente nos bairros certos, etc. Novamente, estamos em um microcosmo de super alto. Estou construindo em Orlando, né? Temos 1.000 unidades para alugar, temos 2 prédios prontos, cada um com 350 unidades concluídas, e estamos prestes a começar o 3º prédio. Então, estamos em todos esses tipos de mercados também. E nós vemos isso, e é na Flórida. Quero dizer, sim, é tudo na Flórida. Eles estão construindo mais, a Universal está construindo no parque. É só que tudo está ficando cada vez maior. Você acha melhor estar perto do imóvel em que investe e conhecer a região, em vez de apenas procurar o estado ou oportunidade mais estratégicos? É definitivamente um negócio localizado, absolutamente. E quando você está com os pés no chão, você se sai muito melhor do que apenas voando por aí, e eu vejo isso e eu vejo aquilo. Além disso, gerenciar o negócio, gerenciar os relacionamentos dentro do negócio quando você é local é mais importante. Eu vejo muitos desses desenvolvedores de Nova York vindo de fora da cidade e eles recebem o almoço entregue a eles. Sim, você... Sabe, os subcontratados vão cobrar deles um valor diferente, apenas sabendo que eles são sucessos de uma única vez. Eles estão aqui apenas porque o mercado está aquecido. Hoje, e eles não estão por perto. Sabe, ao contrário de mim, eu tenho trabalhado com alguns dos mesmos subcontratados nos últimos 20 anos. Sabe, então você obtém preços diferentes nesse aspecto. Então, há muito que se leva em conta ao ser local, com certeza. E eu até disse isso, para mim mesmo, quando as pessoas dizem, ei, vamos fazer um projeto, que eu digo que não estou preparado para construir naquele lugar. Mas encontre-me o desenvolvedor certo, que você sabe é o guia desse lugar e eu vou investir nele. Sabe? Para o seu comprador, para a pessoa que vive nos seus prédios, você acha que esse perfil de uma pessoa de luxo vai mudar? Ou os padrões deles são os padrões deles? Você vê eles mudando de alguma forma no futuro próximo? O que mudou é que, sabe, sempre tem o comprador de luxo que é extremamente exigente e requer, mas o que mudou é que você consegue isso, que você sabe, né, o ganhador da loteria, o dinheiro do ganhador da loteria, sabe, onde é um jogador de basquete ou um cantor ou algo assim, e sim, eles entram e você sabe, você tem que meio que explicar a eles como se conformar com todos os outros, mas além disso, sabe, eles têm muitos pedidos especiais, não mais como nós temos pedidos especiais deles, sabe, para tipo...
se comportar e não fumar maconha nos elevadores e esse tipo de coisa, sabe? É isso que quando você se muda para esses prédios, você está cercado por senhoras e senhores, você tem que se comportar como senhoras e senhores, é isso, você... Sabe, sim, eu tenho certeza que você tem opiniões sobre dinheiro novo versus dinheiro antigo. O dinheiro é verde, é tudo a mesma coisa. E não tem nada, e você sabe, e eu já vi, você sabe. Eu vendi uma unidade para um cara que era um verdadeiro cavalheiro. Verdadeiro cavalheiro. Até elegante, sabe, pela maneira como ele se portava e tudo mais, e ele comprou uma unidade de mim. E eu disse a eles que ele estava aposentado. Eu perguntei o que você fez na sua vida passada e ele disse, eu te direi quando, isso foi no início dos anos 2000, e ele me disse, eu era motorista da UPS e investi todas as minhas ações da UPS e a UPS abriu capital no início dos anos 2000, por aí. E o cara se tornou um milionário da noite para o dia. Depois de ser um motorista da UPS, então este é o cara, um Zé Ninguém. Mas ele não parecia um Zé Ninguém. Não agia como um Zé Ninguém. Tinha gostos refinados. E ele comprou um bom apartamento, de mim, pelo qual ele pagou 300 mil. Apartamento que hoje vale 1.200.000. Facilmente, talvez até mais. Na minha opinião, o mercado imobiliário é um dos melhores investimentos. Eu realmente acredito que é um dos melhores investimentos. Eu acho que mais pessoas deveriam estar no mercado imobiliário de alguma forma, seja ela qual for. Quero dizer, além do fato de que é um ativo físico que você pode tocar, você também pode alavancar, o que também é ótimo. Mas eu percebo que as pessoas, se você está apenas recebendo um salário, é muito fácil pegar todo esse salário e gastá-lo, e então você ganha um pouco mais, e então o estilo de vida aumenta. E quero dizer, isso é mais uma lição para pessoas que estão apenas começando. Mas se você tiver um pouco sobrando, coloque esse dinheiro em um negócio imobiliário, encontre uma maneira de investir para que se multiplique, invista em você. Sabe, se há uma espécie de ação de primeira linha, algo assim, sim, porque está ficando cada vez mais difícil investir um pouco em imóveis agora, está ficando cada vez mais difícil, então acho que a resposta é começar mais cedo do que tarde, costumava ser assim. Os tamanhos dos negócios eram de 5 a 10 milhões, e agora esses mesmos tamanhos de negócios são 50. Para 75 milhões? Sim, eu sei. E então, era fácil entrar. Mas agora você acha que alguém que realmente ganhou algum dinheiro, digamos que eles tenham, você sabe, digamos que eles tiveram uma saída de 50 milhões de dólares, saída de 100 milhões de dólares, essas são empresas de tamanho decente que eles construíram até este ponto. E eles querem entrar no mercado imobiliário. E só porque você é um bom empreendedor não significa que você seja um bom investidor. Isso é uma coisa que eu aprendi muitas vezes. Você tem que aprender o jogo. Também é outro jogo que você tem que aprender. Você acha que eles deveriam investir seu dinheiro em imóveis? Você acha que eles deveriam investir seu dinheiro em um fundo? Você acha que eles deveriam gerenciar sua propriedade? Como você pensa quando as pessoas vêm até você para obter conselhos sobre imóveis? Tenho certeza que todos os seus amigos que não estão no mercado imobiliário são irritantes. Provavelmente perguntam a você, eles têm dinheiro, como você começou? Depende da pessoa. Quero dizer, você é um investidor passivo ou um investidor ativo? Você realmente quer se envolver, você se importa, você só quer colocar seu dinheiro e acordar e olhar um extrato bancário, sabe? O mercado imobiliário tem um pouco de investimento ativo lá. Então, se alguém está entrando no mercado imobiliário, quero dizer, aí, seu primeiro prédio foi um prédio de 80 milhões de dólares. Isso é um prédio de tamanho decente, né? É um grande prédio para alguém que está começando. Oh, sim, isso foi enorme. Sim. Então, quero dizer, foi uma história. De como começamos nisso, tínhamos parceiros inicialmente, meu pai entrou em uma discussão com os parceiros e os comprou. E eu estava trabalhando para os parceiros aprendendo, sabe? Eu nunca tinha construído nada. Eu tinha 24 anos, 25, e quando meu pai entrou em uma briga com os parceiros, ele disse que eles estavam indo muito devagar. Ele disse, ei, só no tempo que estivemos aqui, o terreno aumentou em 10 milhões de dólares. E então eles disseram que se aumentou em 10 milhões de dólares, nos pague 5 milhões e nos compre. E ele disse, ok, e pagou a eles 5 milhões de dólares para comprá-los. E esse foi o primeiro dia em que eu fumei um cigarro na frente do meu pai. Eu estava tipo, pai, que diabos você está fazendo? Sabe, quero dizer, nós não sabemos o que estamos fazendo. Nunca construímos nada, ele disse. E meu pai sempre teve muita confiança em mim. Ele disse, você é mais inteligente do que todos esses 3 caras na sala, você vai descobrir, e foi uma boa confiança. Bom tapinha nas costas e descobrimos a construção. Eles têm construído desde os dias das pirâmides, então você sabe que não é isso. Não é tão louco assim, não é neurocirurgia. Você tem que descobrir como fazer isso. E é por isso que no meu terceiro prédio eu me cansei de construir prédios regulares. Começamos a colocar elevadores de carros e piscinas nas varandas e ver como podemos complicar ao máximo a situação mais geral. Sim.
Eu não sei, acho que as pessoas têm medo de correr riscos assim, acho que muitas pessoas teriam medo de correr riscos. Tudo é um risco calculado e você tem que se sentir confortável. E eu realmente me sinto confortável quando digo que qualquer coisa pode ser construída hoje. No que diz respeito ao moldado, né? Você pode moldar concreto em qualquer forma. O aço, os computadores por trás disso podem te dizer como fazer algo se manter de pé. E então qualquer coisa pode ser feita. É apenas uma questão de dinheiro, certo? Então primeiro você tem que começar com qualquer coisa pode ser feita. Então você tem que descobrir como torná-la economicamente viável. Digamos, onde você ainda ganha dinheiro no trabalho. Se você não tem isso, Como você conseguiu isso? Você não colocou os 80 milhões em dinheiro, você tinha bancos por trás de você e coisas assim? Nós tínhamos um empréstimo para construção de 60 milhões e nós tínhamos um, então já é um bom tamanho para construção. Sim, era de um banco que não está mais em atividade. Como você conseguiu que eles confiassem e apostassem em você? Não foi fácil, tivemos que prometer, tivemos que mostrar, tivemos que fazer com isso, mostramos vendas, tivemos que mostrar que tínhamos a equipe de construção, os contratos estavam todos com os Is pontilhados e Ts cruzados, tudo estava devidamente alinhado e encontramos o Banco Colonial para nos dar um empréstimo, porque os bancos regulares não estavam dispostos a falar conosco. É uma daquelas coisas onde, eles te dizem que para este trabalho você precisa de experiência. Ninguém vai te contratar sem a experiência, mas então onde você começa, onde você precisa da experiência, com certeza foi uma dessas situações. Não tínhamos experiência, ninguém queria nos dar um empréstimo, mas então, uma vez que você ganha experiência, agora todo mundo é seu melhor amigo, o mesmo com o elevador de carro, sabe? Ninguém queria me tocar quando eu estava construindo o Deservator, mas então, uma vez que eu o construí, agora eu tinha Otis Koenig, todo mundo correndo atrás de mim. Koenig certo? Todo mundo correndo atrás de mim para fazer isso. Esses são os elevadores, sabe? Então, sim, é uma boa lição, porque, quero dizer, eu entendo, sabe, você não começou com zero dinheiro naquele primeiro prédio, mas um empréstimo de 60 milhões de dólares era muito, era grande, e você pode argumentar que muitas pessoas poderiam replicar, mesmo em uma escala um pouco menor, aquela primeira construção, se fossem inteligentes. Hoje, com certeza, hoje conseguir um empréstimo de 60 milhões é mais fácil. E eu acho e hoje há tanto dinheiro por aí, e se você tem o direito é o plano de negócios, ok. Então, todos que eu conheço no sul da Flórida, na primeira vez que contratam um gerente de construção e uma equipe, eles se ferram. Como você não se ferrou ou se ferrou e descobriu apesar disso? Sabe, é uma daquelas... O que você realmente chama de se ferrar? Claro que você vai se ferrar, sim. Eu me ferro todos os dias porque sou o cara que vai estar pagando por tudo. Você sabe, então você sabe mais às vezes. Você se ferra e não pode levar para o lado pessoal, porque é o que é, sabe? Há coisas que o arquiteto deixou fora dos planos. Eu tenho uma boneca no meu escritório que se parece com um dos meus engenheiros, onde você pode realmente apertar e estrangular o pescoço dele. Estrangular o pescoço dele e ele fica assim. Então meus caras me deram isso para que eu não queira mencionar o nome do cara, mas eu estrangulo o pescoço dele porque eu quero, sabe? Esse é o cara que você quer estrangular, mas as coisas estão onde estão. E, sabe, felizmente nós precificamos nossas coisas corretamente, temos uma margem dentro disso para absorver qualquer contratempo que apareça. Mas você sabe, você simplesmente não pode levar para o lado pessoal. Apenas continue seguindo em frente. Eu adoro isso. Sim. Ok, mais alguns, como você os chama? Quais eram os meus dilismos? Dilismos, sim. É assim que a minha equipe chama as minhas filosofias. Algumas delas são boas. Sim, algumas delas são muito boas. Eu escrevi algumas que eu acho que sim. Então me diga o que elas significam para você e o que elas significam para as pessoas que estão ouvindo. Sucesso não é um número. Sucesso é o feedback que eu recebo sobre esses prédios. Então você não corre atrás do dinheiro? Eu tenho dinheiro suficiente, felizmente. Graças a Deus, sabe? Eu meio que, sabe? Eu tenho dinheiro suficiente, sim, as pessoas, sim, vamos lá. Que sensação melhor do que, sabe, alguém te dizendo, meu Deus, eu tenho um cara lá, ele diz que você criou a minha vida, ele diz que você criou, mas o motivo de eu descer e tomar café da manhã lá é por causa de você colocar aquele restaurante lá e blá, 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 e, sabe, coisas muito profundas. Você não pensa nessas coisas, sabe? Então... E eles apreciam. E eles apreciam porque eu montei tudo pra eles. Eu consegui o chefe, que é o cara lá, nós montamos tudo, sabe? Conseguimos um chefe com estrela Michelin. Sim, bem, isso é agora pra próxima hora, sabe? Isso é grande. Sim, cada não te aproxima de um sim. Sim, muito verdade. Não aceite não como resposta, não pense que você sabe, e eu, até o ponto em que a palavra não para mim, é realmente como eu não gosto, sabe? Então, eu também não gosto quando as pessoas me dizem não. Eu tenho, em espanhol, eles chamam de caprichoso, sabe? Eles te dizem não e você quer ainda mais, você quer ainda mais. Então, então é por isso que eu nunca realmente aceitei não como resposta
E eu também ensinei minha equipe e parte do nosso treinamento que fazemos nos meus hotéis e em todas as minhas propriedades. Você não tem permissão para usar a palavra não. Se você não pode fazer algo por alguém, você pode dizer que não podemos, não fazemos assim. Não podemos fazer assim, mas é assim que podemos fazer. E nunca dê o negativo sem oferecer o positivo. Sim, encontre uma solução, porque sabe, apenas dizer, sim, lamento, você não pode fazer isso. Não, foi a França que me irritou. Você já esteve na França? Qualquer coisa que você pede não é possível, mas eu quero socar cada francês que me diz que não é possível. Sabe por que eu não consigo catch up? Não é possível sim, tenho certeza que você consegue. Acho que você pode descobrir sim, quero dizer, eu não conseguia estacionar o carro. Depois das 4, não é possível. Tipo, você sabe, tinha esses franceses lá, mas essa é a diferença. Existem dois tipos muito diferentes de pessoas neste mundo, certo? Há pessoas que dirão não ou virão até você com um problema, ou as pessoas que simplesmente descobrirão e com quem você quer estar, certo? Exatamente, você quer estar com pessoas que simplesmente descobrem. Ok, últimas 2 perguntas, mas antes de ir pra lá, eu só quero que você deixe o público saber onde eles devem ir para se conectar com seu trabalho, no que você está trabalhando, site, redes sociais, não sei o que você quer mencionar, mas... BentleyResidences.com é o nosso último projeto, Desert.com é o nosso site, mas eu não sei o quão bem mantido ele está. Tudo bem. 3059-321-000 é o número do nosso escritório principal, você pode nos alcançar lá. Ah, sim, e nós estamos realizando projetos agora mesmo. Para nós estou focando principalmente na Bentley. Também sou parceiro de 50 parceiros no projeto. Em Hillsborough. É um Rosewood em Hillsborough, onde é lindo. Vai ser realmente impressionante, tenho que dizer que não estou tão envolvido quanto gostaria, mas os designers lá arrasaram. Vai ser um prédio de 11 andares, onde o primeiro andar inteiro é todo de comodidades, vai realmente ser um lugar... Você vai querer morar, ok. Última perguntas. A primeira seria, qual seria de todas as palavras de sabedoria que seu pai te ensinou enquanto crescia, qual foi a ideia ou pensamento ou pedaço de sabedoria mais importante que ele deixou para você? Meu pai contou a história. Eu não sei se as pessoas conhecem a história ou não. Essa é a filosofia do deserto de Michael. Ok. E é incrível. Ele disse que conta a história do touro jovem e do touro velho, e eles estão ambos no topo da montanha, e o touro jovem diz ao touro velho, diz, ei, pai, olhe para todas as vacas lá embaixo, vamos correr muito rápido, descer lá e foder uma das vacas. E o touro velho diz ao touro jovem, diz, filho, vamos caminhar devagar e foder todas as vacas. E então essa é a resposta, não corra apenas para foder uma delas, tome seu tempo, foda todas elas.